Perfeito. Então tá ótimo. Nossa aula de hoje vai tratar, ainda dentro do pensamento clássico, né? Nós vamos ter uma aula sobre Sócrates, né? Especificamente, um conceito em Sócrates que é muito caro para nós, dentro da filosofia, dentro do direito, e principalmente a oposição do pensamento de Sócrates, né, com a ideia de opinião versus conceito. Estou procurando aqui a imagem, né, para colocar para vocês, pelo menos para a gente ter aqui uma ilustração. Deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui. Estou achando que agora. Perfeito. Então é o seguinte, a nossa aula de hoje, deixa eu ver se... Não é isso. Nós vamos nos adequando, né? Aqui, principalmente, um pouquinho de paciência de vocês aqui para a gente poder compartilhar. Bom, mas é o seguinte, daqui a pouquinho eu acho essa tela e coloco para vocês aí. O mais importante é a gente ter em mente que é o seguinte, o que é importante a gente ter? O pensamento clássico, né, ele tem, a partir de Sócrates, uma grande contribuição, porque Sócrates é considerado o pai da filosofia. E no final dessa aula vocês vão entender por quê. Por que Sócrates faz essa grande mudança, né, essa transformação, digamos assim, extremamente qualificada, ao se tornar o pai da filosofia. Quem era Sócrates? Né? Acho que a gente precisa justamente começar a entender e a compreender que Sócrates era uma figura muito diferente dos sofistas. Quem estava na aula percebeu, né? Nós vimos que os sofistas não eram filósofos, eles eram professores que perceberam a transformação que estava passando Atenas. E Sócrates, como um filósofo, né? Ele vai ser conhecido principalmente por um método seu, né, que é importante a gente frisar aqui, que era chamado de maiêutica. Por que ele chamava de maiêutica, né? Eu vou escrever aqui no chat, né, só para vocês perceberem. O nome é bastante curioso, mas era porque significava trazer à luz. E ele não se considerava uma pessoa que ensinava alguma coisa. Para ele entendia que o conhecimento estava em todas as pessoas e o que ele fazia? Ele simplesmente ajudava a pessoa a trazer a luz esse conhecimento. Mas como que isso funcionava? Eu preciso muito da atenção de vocês para vocês procurarem e entender bem o que significa isso. O que fazia Sócrates? Sócrates andava pelas praças, né? Olha, o jeito dele de fazer filosofia era junto do povo, e ele se aproximava das pessoas que estavam conversando. Então ele chegava perto de um grupo de pessoas e ficava ouvindo o que as pessoas falavam, né? Aí, num determinado momento da conversa, a pessoa poderia estar falando sobre uma pandemia, uma peste, uma guerra, problemas da economia, sobre a coragem, sobre os deuses, sobre a política, sobre o direito. Ele ficava ali conversando, parecendo aquilo que a gente chama de bico, né? Aquele sujeito intrometido. Num determinado momento, ele interrompia aquilo que o interlocutor estava falando, aquilo que a pessoa estava falando, e dizia: espera um pouquinho, você está falando sobre coragem, sobre a guerra, sobre o coronavírus, você está falando aí sobre política. Você sabe realmente do que você está falando? Né? Ele fazia uma pergunta. Ele perguntava à pessoa, né? Muitos de nós podemos achar isso uma falta de respeito, mas veja bem, a pessoa estava lá falando sobre o coronavírus, sobre o isolamento. Vamos pegar assim um exemplo. Eu acho que tem que isolar as pessoas, ou então a pessoa fala assim, não tem que isolar não, vamos deixar a economia correr. Sócrates, ele interrompia a pessoa e falava, espera aí, você sabe o que é uma quarentena?
Você sabe por que que isso é proposto pelas autoridades de saúde? Você tem ideia? Então, ao fazer essa pergunta, Sócrates inaugurava a maiêutica, né? Ele começava com uma ironia, com uma grande pergunta, e vocês podem aí interagir comigo no bate-papo, né? E o que que vocês acham que as pessoas respondiam para ele, né? Imagine que a gente estivesse chegando agora num boteco, pessoal conversando, batendo papo, falando do Bolsonaro, do isolamento, da economia, do Guedes, e de repente a gente pergunta para as pessoas: você sabe do que você está falando? Você tem ideia realmente do que você está falando? Ora, o que a gente responde? Não. A gente responde simplesmente não. Eu não sei basicamente do que eu estou falando, porque ninguém se prepara para conversar num boteco, numa mesa de domingo, com os colegas. A gente não fica assim, o que é isolamento? Ninguém vai a dicionário, ninguém faz pesquisa. Então, geralmente a pessoa dizia não, e muito provavelmente a pessoa perguntava para Sócrates: eu não sei, com muita falta de educação, com muita raiva, porque isso incomodava. E devolvia a pergunta para Sócrates: você sabe, Sócrates, né? Então, vai aparecer aquela famosa expressão de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Agora, isso era confissão de ignorância de Sócrates? Exatamente, João Vitor, né? Você está ligado. Era uma confissão de ignorância? Não. Isso aí era uma humildade. Vai prestando atenção nas palavrinhas. Ironia, que é a pergunta, né? Você sabe o que você está falando. Humildade. Quando Sócrates respondia para a pessoa, eu não sei, obviamente que ele sabia. Ele era um filósofo, né? Obviamente que ele tinha total conhecimento daquele assunto, mas ele se fazia esse humilde e fazia um movimento que era justamente aí que nascia a maiêutica. Ele fazia um movimento. Eu não sei, mas vamos pensar um pouco mais. Era mais ou menos assim. Você não acha que as autoridades propuseram o isolamento social porque pode ter havido um cálculo no mundo, aqui eu estou, obviamente, fazendo um exemplo, né? Você não acha que as pessoas já fizeram isso na África, na Ásia, em lugares de outras pandemias? Você não acha que as pessoas fizeram testes? Ou seja, Sócrates começava aí o processo de, com muita habilidade, fazer o indivíduo pensar. Então, ele convidava, com muita habilidade, que o indivíduo começasse justamente a raciocinar, porque simplesmente emitir opiniões. Preste atenção, esse movimento que Sócrates está fazendo é o chamado opinião versus conceito. Preste muita atenção nessas duas palavrinhas, opinião versus conceito. Então, voltando ao diálogo de Sócrates, ora, todas as pessoas conversam sobre os mais diversos assuntos. Então, nesse momento, as pessoas estão falando sobre a quarentena, sobre o vírus, as pessoas estão falando sobre o direito. Por exemplo, hoje o ministro Sérgio Moro comentou que as pessoas que estão recebendo o indulto da prisão domiciliar em função da idade, algumas estão voltando para o crime. Então, as pessoas estão comentando, falando, não pode liberar essas pessoas, deixa o sujeito lá, se a delegacia e a prisão toda ficar infectada, que morra todo mundo. Ou seja, todas as pessoas conversam com base em opiniões. Presta atenção. Todo mundo tem opinião. Vocês concordam? Se você for agora lá de fora de sua casa na padaria, todo mundo tem uma opinião sobre o isolamento, todo mundo tem uma opinião sobre o Bolsonaro, todo mundo tem uma opinião sobre a atuação do ministro Sérgio Moro, todo mundo tem uma opinião sobre o Bolsa Família, todo mundo tem uma opinião sobre a ajuda de R$ 600 que o governo vai dar aí para
lucros autônomos e, obviamente, morador de rua, preguiçoso, vagabundo, gente que não trabalha e vai por aí afora. Mas é justamente a tarefa de Sócrates fazer com que as pessoas parassem de discutir e conversar sobre os diversos assuntos com base na opinião. Então, voltando ao diálogo de Sócrates, ele falava com o interlocutor: eu não sei o que é a política, mas vamos pensar. A política não é a arte de discutir os assuntos da polis. Por meio da política, o cidadão não faz isso, vai aquilo, né? Então, eu estou dando o exemplo do isolamento, mas vamos pegar um outro exemplo, né? Liberar presos que estão aí em situação de vulnerabilidade e no grupo de risco. Então, por exemplo, por que será que os magistrados estão liberando essas pessoas? Então, se alguém falar aí na rua, estão tirando as pessoas da cadeia para colocar na rua, para tirar a segurança do cidadão. Então, é uma opinião que todo mundo tem o direito de ter, inclusive você que está me ouvindo. Só que Sócrates fazia assim com o indivíduo. Vamos pensar um pouquinho mais? Será que deixar um preso com 60 anos numa cadeia não é um risco muito grande? Para que haja uma explosão da epidemia dentro da cadeia, onde, principalmente, nós sabemos que nas celas aqui no Brasil há uma proporção de, às vezes, até mais de um preso por metro quadrado. Imagine um preso nessas condições. Imagine um surto de pandemia dentro das cadeias. Quanto que vai custar para o Estado? Que já não tem leitos. Imagine ter que você tirar um leito de um cidadão de bem como eu e você, que estamos nessa aula virtual, para colocar um bandido que pegou a gripe lá na Papuda. Imagine a Papuda inteira, com 3 mil. Quantos presos tem na Papuda? O legal da aula online é que a gente pode pesquisar a população carcerária na Papuda. Vou ver se eu acho isso aqui rapidinho aqui. 5.682 carcerados. Imagine, pensa comigo. Eu estou tentando explicar para vocês o que Sócrates faria na época dele. Imagine o vírus entrando dentro de uma cadeia sem condições de higiene, sem condições sanitárias, com 5.682 presos. Da noite para o dia, 6 mil indivíduos estão infectados. Da noite para o dia, você tem que colocar, você não tem hospital para essas pessoas. Da noite para o dia, são menos 6 mil leitos de cidadãos de bem. Então, esse processo que Sócrates fazia é o processo da maiêutica. É fazer com que os indivíduos parem de raciocinar e conversar com base em opinião, porque opinião todo mundo tem, mas passem a buscar o conceito. O que é o conceito? O conceito é aquilo que define. Se eu falo de isolamento, eu posso dizer que o isolamento é bom, eu posso dizer que o isolamento vai destruir a economia, eu posso falar que o isolamento está me fazendo ficar triste. Mas se eu pesquisar, se eu procurar saber, se eu procurar dados científicos, se eu procurar dados técnicos, eu estarei conceituando o isolamento. Então, voltando para Sócrates, que tipo de revolução que Sócrates começou a fazer em Atenas na época dele? Quero que você pense comigo, né? Quero que você pense comigo que tipo de transformação Sócrates começou a fazer quando ele começou discretamente, porque é o seguinte, isso é um processo, igualzinho vocês que chegaram agora na faculdade, né? Igualzinho vocês agora estão na faculdade, e os professores todo dia vão dar uma aula para vocês, vão dando conceitos para vocês. Vocês trouxeram as opiniões, exatamente, Luciana, formar pessoas que pensem, que raciocinem e que não são apenas massa de manobra. Então, esse processo está acontecendo com todos vocês na faculdade. Não que vocês só raciocinassem por opiniões, mas vocês começam
a raciocinar diante dos fatos os quais vocês estão falando. Então, eu gosto de usar muito, eu estou falando do isolamento, né, que está muito aí candente na nossa situação. Estou falando da medida judicial de liberar alguns presos, é claro que tem que ter um certo critério, né? Mas, ao mesmo tempo, também, o magistrado precisa de apoio científico, né, de gente da saúde, para ele monitorar. Porque se explodir lá na Papuda, ou aqui em Neves, em qualquer delegacia, um surto, o que vocês acham que vai ter que acontecer? Né? O que vocês acham que vai ter que acontecer? Né? Penitenciária de Neves. Vamos descobrir quantas pessoas tem lá na penitenciária de Neves? Qual que é o nome dela? Para a gente fazer uma ideia. A capacidade é de 1.100, mas tem 2.200 presos. Imagine se der um surto de coronavírus lá em Neves, 2.200 presos. Você só tem duas alternativas. É cadeia Nelson Hungria. Obrigado, Maria. Ou você mata todo mundo, dá o chá da meia-noite lá para todo mundo, porque você não tem, né? Eu vou escrever em letras garrafais. Não existe 2.115 leitos de UTI na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, abandonando um pouquinho essa questão que está muito próximo, né? A gente pode falar de Bolsa Família, né? Vamos supor que agora vocês são Sócrates e vocês chegam ali no boteco e o cara está lá falando: Bolsa Família é para fazer mulher engravidar, é para pagar a mulher para ter filho. Quanto mais filho ela tiver, dá Bolsa Família. O que Sócrates falaria com uma pessoa assim? Ele diria: você sabe o que é um programa de transferência de renda? Esse é o nome que dá para programas criados como Bolsa Família. Você sabe o que é um programa de transferência de renda? É a mesma coisa que o ministro acabou de aprovar juntamente com a Câmara, o ajuda de R$ 600. É a mesma coisa, transferência de renda. Nós pagamos impostos, você que está me ouvindo, o governo pega o dinheiro desses impostos e vai nutrir aí 38 milhões de indivíduos desempregados e autônomos. Essa é transferência de renda. E aí Sócrates falaria com a pessoa: você sabe por que isso foi criado? Eu não sei, Sócrates. Isso foi criado pelo Banco Mundial. Mas o Bolsa Família não é o Lula que inventou? Não. Foi criado na época do governo Fernando Henrique Cardoso, muito fortalecido na época. Pode fazer a pergunta, João Vitor. Muito fortalecido na época do governo Lula, mas o Banco Mundial já calculou que para cada dólar que você coloca na economia, no final do ano, são 2,4 dólares, ou seja, você fez transferência de renda e você fez a circulação da economia. Pode perguntar, João Vitor, manda pergunta aí que eu estou te acompanhando. Então, o que é curioso é que as pessoas discutem nas redes sociais, né, esses e diversos assuntos com base em opinião. Só que o movimento de Sócrates foi fazendo com que as pessoas começassem a pensar, começassem a raciocinar e a praticar a filosofia. Então, as pessoas começam a fazer perguntas, elas começam a raciocinar, e aí, João Vitor, né, é que acontece essa maiêutica, ou seja, maiêutica é parteira, é aquela pessoa que ajuda uma mulher a dar à luz. Pode perguntar quem quiser, viu? Fica à vontade. Então, Sócrates, ele não considerava que ensinava as pessoas alguma coisa. Na verdade, ele considerava que ele ajudava as pessoas a trazer à luz um conhecimento que já existia. Então, vejam bem, todas as pessoas podem raciocinar. Todas as pessoas podem pensar e falar a partir de conceitos. Então, esse movimento de Sócrates, né,
como foi colocado ali há pouco, né? Formar pensadores, né? Estou tentando lembrar aqui quem é que me ajudou com isso. Esse movimento de Sócrates, ele produziu não apenas uma transformação no modo como a juventude de Atenas se portava, mas ele começou a causar uma certa, digamos assim, um incômodo político muito grande. Porque, vejam bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tentem imaginar o que aconteceria se a partir de amanhã no Brasil todas as pessoas começassem a conversar e a raciocinar com base em conceitos e não em opinião. O que aconteceria no plano político? O que vocês acham que poderia acontecer? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão todos aí ainda, né? Mas eu preciso que vocês participem nesse momento. O que vocês acham que aconteceria, né? Estremecer no plano político, assim. Vocês acham que a vida dos partidos políticos, do presidente, do Senado, da Câmara, dos partidos de direita e de esquerda, o que aconteceria com a questão política? Eles ficariam extremamente incomodados, né? Extremamente incomodados, e foi o que aconteceu na época de Sócrates. Então, veja bem, o que aconteceu na época de Sócrates? Os poderosos começaram a ficar extremamente preocupados e chamaram Sócrates e fizeram 3 acusações contra Sócrates. E disseram para ele: Sócrates, nós estamos acusando você de 3 crimes. Você está desrespeitando nossas leis. Vou ensinar essas coisas para os jovens. Você está desrespeitando a autoridade constituída, governantes. E a última, né? Geralmente, quando uma pessoa é acusada desse crime, ela pode mandar encomendar o caixão. Você está desrespeitando os deuses. O que vocês acham que aconteceu com Sócrates? Com 3 crimes, com 3 acusações dessa, né? Ele foi convidado, né? Exatamente, Vitória. Ele foi convidado a se retratar. Ele foi convidado a se retratar. E aí eles deram para ele a seguinte possibilidade: Sócrates, ou você, agora eu consegui, né? Engraçado que na hora eu não tinha conseguido, só para vocês conseguirem ver aí a cena do julgamento, né? Não sei se está pequenininho, vamos ver se dá para aumentar um pouquinho a cena aí. É uma pintura, né, de um pintor, mas que mostra basicamente. Então, disseram para Sócrates: você cometeu esses 3 crimes. Você está desviando a juventude ateniense. Ou você volta lá e se retrata e diz para toda essa juventude que tudo que você ensinou é um erro, ou então nós te condenamos à morte, você vai ter que tomar a cicuta. E aí, Sócrates teve um tempo, né, para tomar essa decisão, e aí é retratado na pintura os discípulos, né, dentre eles Platão. Nós teremos a aula sobre Platão amanhã. E justamente porque os discípulos vão tentar convencer Sócrates de ir lá e se retratar. Né? O argumento dos discípulos é o seguinte: não, Sócrates, você fez uma grande transformação
na nossa vida, dos seus discípulos e principalmente dos jovens de Atenas. Então, você não deve. Atenas não pode perder você por causa desses governantes corruptos. Então, basta você ir lá e se retratar. E aí, Sócrates diz para os seus discípulos: eu não posso fazer isso com esses jovens. Eu não posso me retratar e dizer para os jovens que tudo que eu ensinei é mentira. Eu não posso voltar lá e colocar esses jovens que eu os ajudei justamente a raciocinar em forma de conceitos, dizer que tudo para eles é mentira. Então, se esse é o meu preço, e para que eles continuem fazendo a filosofia funcionar, eu prefiro tomar cicuta, eu prefiro continuar dentro da minha convicção. Então, Sócrates, ele toma cicuta porque ele resolve não colocar a atividade filosófica em questão e, principalmente, né, ele é um dos que ajudou, né, principalmente a pensar aquela ideia, o que significa filosofia, né, a palavra filosofia. Filo, amor, amizade. Sofia, conhecimento, verdade. Então, Sócrates dizia: se eu me retratar, eu não tenho amor pela filosofia. Então, eu prefiro tomar cicuta. E aí, Sócrates se torna o primeiro mártir, né? E é dele, né, a concepção que nós temos de que filosofia é algo extremamente perigoso, porque filosofia faz com que as pessoas raciocinem. Né? E só para a gente recuperar isso, né, que é muito poderoso. Quando uma pessoa fala com base em opinião, geralmente ela se diz dona da opinião. Mas venhamos e convenhamos, de onde que vem a opinião? Quando alguém te fala que Bolsa Família é algo que não presta, de onde que vem esse argumento? Né? Senso comum. Vitória, é muito interessante, só que você acerta, né? A palavra opinião, no grego, é igual a doxa, que é no grego senso comum. Mas só que digamos assim, tem um pequeno risco aí. Tem uma complicação a mais. E eu vou pegar um exemplo aqui da situação atual. Não estou querendo envolver nos problemas do governo, não, mas está muito em voga. Eu não sei se alguns de vocês foram fazer carreata. Os empresários estão tentando, de toda maneira, fazer com que as pessoas saiam de casa, pelo menos as pessoas saudáveis, e voltem a trabalhar, mas principalmente movimentar o comércio. Então, quando alguém diz para você que o isolamento não produz resultados, ou que o isolamento está exagerando e que vai quebrar a economia, bom, a economia já estava quebrada e a economia está ruim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar. Então, a gente vai ficar mesmo. Não tem como, né, os países, os Estados Unidos, gastarem 2 trilhões de dólares para socorrer. Hoje o ministro falou que nós vamos gastar algo em torno de 800 bilhões de reais, ou seja, a economia que foi feita durante os 10 anos da reforma da Previdência para ajudar a passar a crise. Não tem país nenhum, nem mesmo os Estados Unidos, que não vai enfrentar recessão por causa dessa pandemia. Então, quando alguém diz que o isolamento não produz resultado, ou que vai destruir a economia, quem está falando isso, né? A pessoa vai lá no botequim e fala isso, o empresário, mas a opinião, além de ser senso comum, Vitória, ela vem dos poderosos. Esse é que é o grande X da questão. É isso porque a filosofia ela é perigosa.
É por isso que, muitas das vezes, né, muitos governos autoritários não querem investir em educação. É por isso que, no caso de vocês, estudantes de direito, o governo, não só esse governo, todos os governos, o governo tem um grande interesse. Vitória Carolina, ficou mudo, né? Vou repetir, Vitória. A opinião, ela é senso comum, mas ela tem origem. E a origem são os poderosos. São os poderosos que veiculam opiniões nas redes sociais, nos botiquinhos, e as pessoas replicam essas opiniões porque não conhecem a capacidade de raciocinar. E quando elas repetem essas opiniões, elas estão dando um tiro no pé. Então, né, exatamente, há uma opinião dividida. Mas a grande pergunta, Luciano, é a seguinte: será que as pessoas, quando fala que está dividido, você tem os empresários, grandes comerciantes, que de fato eles querem que volte à economia. Agora, isso é só a minoria. Agora, muita gente, mas muita gente, né? Eu tenho conhecidos, amigos, parentes, que replicam opiniões que vêm dos grandes empresários, dizendo que o isolamento vai destruir a economia, dizendo esse tipo de coisa. A mesma coisa com Bolsa Família. A mesma coisa com, por exemplo, eu uso na sala de aula, como é que chama o benefício, né, que é dado para o preso quando ele fica preso? Né? Eu esqueci o nome, quem é que me ajuda aqui? O pessoal chama de bolsa carcerária, não existe bolsa carcerária. Né? É auxílio reclusão, não é isso? Exatamente. Auxílio reclusão, olha que delícia da aula virtual, a internet está do seu lado. Auxílio reclusão, perguntei aqui. Se você colocar na internet agora que um preso tem direito a auxílio reclusão, a maioria das pessoas vai xingar você. Só que auxílio reclusão não é bolsa. Presta atenção, só para vocês entenderem melhor opinião versus conceito. Auxílio reclusão é um direito que o encarcerado tem se ele foi contribuinte da Previdência. Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que eu mate um aluno. Eu fico aqui, surto, e aí eu mato um aluno. Uma brincadeira, né, gente? Credo, Rubia, né? Espero que não seja você. Eu fiz hoje, né, esses dias, eu já tenho 30,4 anos de INSS pago. Então, se eu matar um aluno e for para a cadeia, vocês acham que a minha família não merece o direito ao auxílio reclusão? Eu paguei 30 anos o INSS. Então, o auxílio reclusão só tem direito, né, a pessoa, né, que pagou o INSS. Então, não é uma bolsa, como geralmente o pessoal fala. Então, é só para dar um exemplo que vocês vão achar nas redes sociais muitas opiniões disfarçadas de conceito, né, muito bem colocada. A pessoa tenta dar um bom argumento, falando mal do Bolsa Família, do auxílio reclusão, falando que esses R$ 600 vai quebrar o Brasil, falando que não tem que ficar, né, o Cristiano colocou mais projetos como Bolsa te deixa dependente. Não, Cristiano. De acordo com os estudos, quem não pagou não recebe. Bruna. Quem não pagou não tem o direito, né? Eu posso até colocar aqui o artigo 80, né? O auxílio é devido, né, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.
Não, veja bem, quem não pagou não é segurado. Então, só para vocês terem uma ideia, opinião versus conceito. O que é o conceito? É quando eu raciocino. Caraca, o que é auxílio reclusão? Quem é que tem direito a isso? Todo mundo que vai preso? Estuprador, bandido, marginal, traficante? Ah, se o estuprador pagou INSS, é direito. Se o bandido traficante pagou, agora, direitos são direitos. Um crime não te deixa com menos direito porque você cometeu um crime. Gente, está ficando claro o que eu quero dizer? Opinião. Isso cai na prova, hein? Pelo amor de Deus. É essa, digamos assim, oposição que transformou Sócrates no pai da filosofia. Porque o que ele faz? Ele simplesmente faz com que os jovens da sua época, os jovens de Atenas, passem a raciocinar. É uma coisa simples. Você já pensou se você conseguisse fazer isso no Facebook? Com auxílio reclusão, né? Com bolsa, de tudo quanto é maneira. Por exemplo, Cristiano colocou aí. Quanto é que é a Bolsa Família? Já que estamos com a internet aqui, vamos pesquisar. Bolsa Família, valor em 2020. Aqui, ó. Bolsa Família, R$ 41. Para cada menino, o valor de zero é R$ 41 para cada criança. Vamos ver se vocês estão bons de conceito. Você sabe quanto é o valor? Eu vou brincar com vocês. Bolsa Partido Político. Essa bolsa vocês não conhecem, não conhecem? Pois é. Isso aí é o fundo partidário. Se eu e vocês conseguirmos aí aquelas 20 mil assinaturas que precisa e fundássemos um partido político, né? Qualquer nome, partido político, direitos da sociedade, né? Bolsa Paletó, exatamente, Cristiano. Se nós conseguíssemos as assinaturas e fundássemos um partido, vocês, qual é o valor do fundo partidário por mês? Quem sabe coloca aí, vai ganhar ponto. Não pode pesquisar na internet, não, que eu estou fazendo isso. Quanto que é o valor do fundo partidário? Engraçado. Essas coisas demoram, né? Mas eu lembro o valor. Vamos ver se vocês estão bom. Olha, deve ter tido. Era 123 mil na época da Dilma. E antes deles empincharem a Dilma, eles fizeram a pressão lá, ela passou para 813 mil por mês. Eu estou tentando pegar aqui, né? Eu vou atualizar. Valor do fundo partidário. Não sei se agora é 2 milhões, né? Mas eu vou achar aqui depois com calma. Gente, agora eu pergunto para vocês. Vocês já viram alguém na internet reclamar do fundo partidário? É uma grana absurda. O que dá para fazer com 813 mil? 813 mil eu passo. Nós temos 25 alunos, cada um pega aí 20 mil. A gente monta gabinete, viagem para todo mundo, vamos passear.
Ninguém fala contra. Exatamente. Não vão fazer isso, né, João Vitor? Ninguém fala mal do fundo partidário. E aí vocês têm outras coisas, né? Por exemplo, eu que dei esse nome, Bolsa Toy Hilux. Vocês não conhecem essa, né? Todo mundo que compra caminhonete tem desconto de 25% e juros de 1% no BNDES para comprar caminhonete. Já viram alguém falar contra a Bolsa Caminhonete? O Kim Kataguiri, né? Mas eu acho que ele se beneficia, o partido dele também fala, se beneficia, Cristiano. Pode ser que até que ele fale. Mas o que eu estou querendo colocar de exemplo para vocês é que as pessoas replicam essas opiniões sem saber que elas acabam principalmente por prejudicá-las. Porque elas estão, na verdade, replicando opiniões que são falsos conceitos vindos das classes dominantes. Então, é o que não vai acontecer mais com vocês. Essa parte da aula eu gosto pra caramba. Por quê? Todos os dias vocês recebem um professor, ele traz uma série de conceitos. Pode ser professor alinhado à esquerda, à direita, não tem nada a ver. Mas, a partir de agora, vocês que estão chegando no primeiro período, vocês vão parar de replicar essas opiniões que vocês têm acesso pela família, pela igreja, pela internet, por quem quer que seja. Vocês vão começar a raciocinar. Fundo partidário, auxílio reclusão, programa de transferência de renda. E uma vez raciocinando, vocês não vão ser mais as mesmas pessoas. Vocês vão, né, passar a conversar por conceitos. E aí, eu já vou caminhando para o final aqui da reflexão, para deixar vocês perguntarem, reagirem um pouquinho, vou ver se vai funcionar. Exatamente, vocês vão deixar de ser massa de manobra. Mas, Gabriel, eu brinco muito na psicologia e também no direito. Veja bem, Sócrates perdeu a vida porque ele descobriu um jeito, né, é a maiêutica, né, de fazer as pessoas raciocinar e pararem de replicar opiniões dos outros. Eu gosto de brincar que, em breve, vocês vão começar a sentir uma coisa muito curiosa. Aqueles amigos que adoravam bater papo com vocês, eles de repente vão falar assim: caraca, mas eu gostava tanto de falar com você. Você era um cara assim que tinha as ideias parecidas comigo e agora tudo que eu falo você fica pensando. Vamos raciocinar, vamos pensar. Cara, tá chato falar com você, né? E aí, eu acho. Vitória, já acontece, né? Eu acho que vocês vão perceber uma coisa que acontece com todo mundo que raciocina. Já acontece. As pessoas não vão te convidar mais para aquela macarronada. As pessoas não vão te convidar mais para o cinema porque você ficou um cara chato. Mas tem uma vantagem, né? Lembra do poema que eu falei na primeira aula? É melhor ter poucos amigos, mas ter a companhia da filosofia. Não é verdade? Exatamente. Macarrão, né? Principalmente macarrão que termina a gente dando tiro no pé, né, Rúbia? Então, raciocinar é meio que isso mesmo. Né? A gente, quando começa a raciocinar, você inverte o paradigma. Né? Você começa a se perguntar. Você começa a querer entender o processo. E isso, para o direito,
é fundamental, né? Isso para o direito é fundamental porque a gente precisa entender o funcionamento do direito, dos mecanismos de poder do Estado, e a gente precisa entender por que as leis são feitas. A gente pode considerar alguma lei não muito efetiva, a gente pode discordar de muitas coisas, mas a gente precisa entender o funcionamento. Senão a gente fica replicando os conteúdos, a gente fica apenas passando para frente opiniões que nem são nossas, né? São opiniões que, na verdade, elas vão aprofundar a nossa situação de dependência e de fragilidade, principalmente de educação jurídica. Gente, para tentar deixar isso mais dinâmico, é isso, resumidamente, a aula de hoje. A opinião entre opinião e conceito de Sócrates. Eu vou tentar fazer aqui a experiência, né? Eu estou liberando o áudio para vocês aí. Algum de vocês quer falar? Se essa aula está em PDF no Siga. Sim, nas 5 primeiras aulas estão. Eu vou continuar. Adorei a aula. Oi? Adorei a aula, muito bom. Legal. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro? Professor, Fala um pouquinho mais alto, que eu estou te ouvindo pouco. Pelas últimas anotações que tivemos em aulas presenciais, dia 11/3, você passou no quadro, até pediu para a gente dar um espaço mínimo sobre isso que você começou a falar hoje na aula. Crítica aos sofistas. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu só aumentar o meu áudio aqui, porque está baixinho o que você está falando. Desculpa, repete de novo, por favor, que o meu áudio aqui, a minha recepção estava baixa. Tá claro? Agora sim, melhorou. Obrigado. Dia 11/3, você tinha passado no quadro, indicou a gente a deixar até um espaço em tópicos, como Sócrates, crítico de sofistas, maiêutica, diálogo interpontal, opinião e conceito. Está esclarecendo hoje que parece que você retomou do ponto que paramos mesmo. Deixa eu ver se eu cometi algum equívoco. No meu entendimento, quem não for falar, fecha um pouquinho o áudio aí, só para... No meu entendimento, a minha última aula com vocês foi sofistas. Por isso que eu trouxe Sócrates hoje, que é a continuação. É isso mesmo? Ou eu já tinha dado essa aula sobre opinião e conceito? Não tinha. Você tinha parado nos sofistas. Isso. É isso mesmo. Essa parte do pensamento clássico, ela é uma aula sobre os sofistas, correto? A segunda aula eu falo sobre Sócrates, opinião e conceito. Exatamente. E amanhã eu vou falar sobre Platão, a alegoria da caverna, correto? Tranquilo para vocês? Alguém quer discordar, falar de alguma coisa? As aulas vão ser repassadas para representantes. Sim, eu vou colocar no Siga, mas eu também vou mandar por e-mail. Aí o seguinte, eu estou precisando que o representante faça um contato comigo. Eu pedi o professor Calil, eu acho que ele ainda não leu. Então, pode me mandar o e-mail da turma, que além de colocar no Siga, eu coloco todas as aulas para vocês. Eu já tinha passado as 6 primeiras aulas. É a Ruba e a Bruna, né? Você quer me mandar no chat aí o e-mail da turma? Porque aí eu já mando para vocês, se possível amanhã ou depois, no máximo, todas as aulas para a gente acompanhar. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Professor, agora no final, Eu tenho.
Vou deixar a Jovem falar primeiro. Sobre a questão que eu estava falando sobre Sócrates, aí encerrou então sobre o assunto da opinião versus conceito. Só uma conclusão para mim, por favor, sobre Sócrates, para fechar o assunto. Uma conclusão? Eu acho que a conclusão melhor é justamente essa ideia de que essa mudança de paradigma. Todos nós pensamos sobre opiniões. A gente nasce e a gente vai recebendo opiniões, que são as opiniões dos nossos pais, que são a opinião dos nossos religiosos, padres ou pastores, que são as opiniões, aquilo que foi colocado, senso comum. E a opinião é sempre de alguém que exerce o poder. Então começa lá de cima a opinião. Os homens têm que casar e, né, constituir família, trabalhar, isso é uma opinião. E aí o indivíduo, em algum momento da vida dele, se ele não entender que ele pode fazer perguntas e raciocinar, será que eu tenho que realmente fazer dessa maneira? Ele vai sempre falar com base em opiniões. Então, no momento em que ele percebe que se ele fizer perguntas, ele pode raciocinar e chegar aos conceitos, então tem aí esse movimento que é o movimento filosófico do indivíduo, ok? Foi isso que Sócrates ajudou as pessoas a fazer. Você tem que pensar, você tem que fazer perguntas, você tem que questionar. Você não pode aceitar uma opinião vinda para você, por mais que ela pareça correta ou interessante, ou que ela seja conveniente para você. Você precisa buscar o conceito e entender as coisas. Outra pergunta? Professor, segundo Sócrates, de acordo com a sua aula de filosofia do direito, isso nos dá um embasamento para aumentar o nosso teor crítico perante as adversidades cotidianas que acontecem. Eu acho que não só teor crítico, dá embasamento para você. Eu acho que a própria atividade do advogado, ela é uma atividade conceitual. Porque existe uma lei, por exemplo, é o que está acontecendo. Então, veja bem, você tem 3 poderes hoje no Brasil: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele emana uma lei. Vocês podem ver, assim, que, por exemplo, o presidente tem emanado lei, no mesmo dia o STF está cassando. Tem aí a gente pode questionar se está certo, se está errado, o que está havendo, tem um confronto, mas tirando isso, o que é isso? Por que um poder controla o outro? Porque são conceituais. Então, quando você tem um indivíduo que procura vocês, ele está procurando vocês porque são vocês que têm a capacidade conceitual de verificar não só se o indivíduo tem direito, porque direito o indivíduo tem, mas de ajudar conceitualmente o indivíduo a acessar esse direito. Então, são vocês que vão analisar as possibilidades normativas, são vocês que vão questionar os determinados atos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa de ônibus lá no Triângulo Mineiro, no dia que o governo lançou a possibilidade de suspender contrato de trabalho, e foi cassado no mesmo, aliás, foi cassado não, o governo retrocedeu, ele lançou no momento, dali a 8 horas, ele voltou atrás. Nesse vácuo de 8 horas, uma empresa suspendeu o contrato de trabalho de 400 funcionários. Desses 400, muita gente vai ficar em casa. Tá? O cara diz que está na lei, mas é você que vai conceitualmente pensar é constitucional, só porque um decreto durante 8 horas permitia. Eu vou recorrer ou não vou recorrer? Entendeu?
Então, não só o agir crítico, mas o agir profissional de vocês, ele é conceitual. Uma pergunta? Gente, está tudo tranquilo? Ok, não tem mais perguntas, não. Ok. Se não tem mais perguntas, o que eu preciso fazer com vocês? Podemos deixar para amanhã, né, João Vitor, né? Só que eu preciso entender o seguinte, está funcionando? Eu sei que outros professores estão usando o Skype. Está funcionando aí, funcionou bem o Collaborate? Vocês querem que eu tente uma outra plataforma? Funcionou bem, né? Eu uso na outra faculdade uma plataforma chamada Zoom. O som está melhor, né? Hoje funcionou porque eu consegui habilitar e desabilitar o áudio. Ontem eu não sei o que aconteceu, né? Eu não conseguia dar o áudio para os alunos, mas agora está funcionando. Então tá jóia. Ok. Deixa eu ver aqui. Me passem aqui, tem como vocês me passar o e-mail da turma? Amanhã a aula, o mesmo horário, 21 horas. Vocês têm uma aula anterior à minha, não é isso, pessoal? Então a nossa aula tem que começar às 21 horas. Vocês têm aí 20 minutos. Tá terminando um pouquinho mais cedo? Vocês não têm o e-mail. A turma não tem o e-mail ainda. Então me passa o... Eu vou anotar um e-mail aqui, ó. Esse é um e-mail pessoal. Esse é o do Isabel. Meus dois e-mails. Então, basta o representante de turma me mandar o e-mail, que eu já vou mandar as aulas, 70% das aulas já de uma vez. Que aí, se tiver alguma mudança. Então, ficamos combinados amanhã, todo mundo de voltar, às 9 horas da noite. Perfeito, então. Então, se não tem mais perguntas, e se a nossa metodologia está funcionando, né? Alguém tenta pegar essa gravação, eu não sei como é que funciona, manda lá um e-mail para o suporte EAD, manda um e-mail lá para o suporte EAD para pegar essa gravação para servir de apoio para vocês. E eu vou pedir para vocês assim que não abram mão das leituras. Sobre provas, atividades, vamos ter essa semana de adaptação da plataforma. Vamos ver como que a gente consegue nos adequar a ela, nós, os professores, vocês, alunos, e aí na próxima semana a gente verifica as atividades com todos vocês. Tá bom, pessoal? Ok. Então eu desejo uma boa noite a todos vocês. Aqueles que forem possível, né, fiquem em casa, né? Vamos nos proteger. Vai passar essa situação angustiante, a economia vai voltar depois, né? O importante é a gente manter a nossa vida, porque depois a gente consegue. Também curtir estar com vocês, né? E esperamos, né? E principalmente eu que sou professor, estou com muita vontade, né? A gente começou a nos conhecer e aí fomos surpreendidos pelo isolamento. Então,
tomara que a gente consiga vencer essa curva aí para a gente voltar a ter os nossos encontros presenciais. Tá bom, pessoal? Amanhã, o mito da caverna de Platão. Um grande abraço a todos vocês. Okay?